Vamos iniciar MacumbaCast. A gente está iniciando mais um episódio do podcast. Aliás, mais um episódio do MacumbaCast. Eu sou Nato Diogun e ela... Sou Marja Manjá. E hoje a gente vai fazer algo diferente, né? A gente vai falar da nossa amada Umbanda, mas dessa vez a gente vai trazer pro cinema. A gente tem muitos conteúdos que estão relacionados com a religiosidade afro no geral. Sim. E é interessante a gente debater, fazer uma relação do que a gente vivencia dentro do terreiro, com o que a gente visualiza nos filmes, nos documentários. E aqui no MacumbaCast a gente vai fazer isso também, né? Até porque a gente, todo ser humano comenta de filme, né? Né? Quando a gente vai no cinema, a gente vai só pra ver a gente dá uma de diretor dar spoiler, adoidado, mas enfim, é isso. E o filme da vez que a gente vai iniciar é esse quadro aqui no MacumbaCast, na verdade, que ainda não tem nome, né? Tiver uma ideia aí de quadro, né? A respeito da gente estar conversando sobre filmes, documentários que a gente... Que traz essa visão, né, assim, dos elementos da Umbanda, do Candomblé, que a gente conhece. Exatamente, que traz essa visão. Traz essa leitura, né? Pra jogar ali as histórias que são. Se tiver ideias, né? Olha, pode sugestões jogar aí, tá? Pra esse quadro, super aceito. Já deixa aí nos comentários. E o filme da vez que a gente escolheu é um filme bem interessante, muito forte. É um filme, assim, bem marcante. Né? Pelo menos pra mim, foi um filme bem marcante. O conteúdo que esse filme traz, ele é muito interessante, né? Hoje a gente vai estar falando do filme do Besouro, né? Acredito que a grande maioria da galera já assistiu esse filme. Macumbeiro, principalmente. A galera da religiosidade de matriz afro aí, total, já assistiu esse filme. E é um filme, como a gente veio comentando, é um filme muito interessante, né? Ele traz muitas questões da religiosidade afro, ele vem falar dos orixás, né? Ele vem expressar uma questão mediúnica também. Sim. Essa conversa com a expressão da mediunidade, né? Sim. E também ela trabalha, esse filme também trabalha o contexto histórico ali do pós-escravidão, né? E também ele vem mostrar a estrutura, né, da capoeira, como ela é aceita, como ela não é aceita, como ela é vista, né, na verdade. Como ela é vista na época, né? Isso, como ela é demonstrada pelos negros que lutam a capoeira e como ela é encarada pelo branco, né? Pelo branco. O filme do Besouro, olha, gente, primeiro, né, antes da gente iniciar, a gente não é crítico de nada, né? A gente não vai estar julgando o filme, jamais. O filme, ele é espetacular. O que a gente vai fazer aqui nada mais é do que olhar esse filme, né, e trazer para nossa realidade, porque a gente vivencia dentro do terreiro, pro que a gente já vivenciou, para o que a gente pode vivenciar, a gente nada mais vai estar fazendo isso, né? A gente vai estar conversando um pouco sobre algumas questões que aconteceram no filme e tal, né? Então, assim, tendo uma breve introdução, o filme ele vem contar a história de um cara que ele é capoeirista, né? Que ele sai ali daquele período de escravidão, mas de escravidão entre aspas, né? Entre aspas, né? Porque a escravidão ainda continuou, né? A grande maioria do povo preto era, de certa forma, obrigada a trabalhar lá nos canaviais, nas grandes fazendas, né? Recebendo pouco, sendo humilhado e tarará, né? E aí tem umas crianças que estão ali, 3 crianças que crescem juntas e naquele processo de crescimento eles têm contato com o mestre capoeira, que era o mestre que tomava conta da galera, né? Alípio. Meu Deus. E aí ele começa a ensinar capoeira pra eles, né? E aí eles começam a aprender e tal. E aí Besouro cresce e chega um momento em que ele começa a lutar pelos direitos dele, a lutar pelos irmãos, né? Como a gente pode chamar, não os irmãos de sangue, mas o irmão o social, né? Começa a lutar ali por eles e essa luta é através da capoeira, né? Que é uma dança, uma luta. Uma dança, também não sei definir, né? Vamos chamar um capoeirista aqui pra...
Exatamente. Definir essa... Mas como a gente falou, a gente não tá aqui para criticar, a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para simplesmente comentar, né? E o filme ele traz isso, essa grande expressividade da capoeira, ele traz a manifestação dos orixás, tudo dentro desse processo aí que o besouro vai vivenciando, né? E é sempre muito, muito importante, né? Quando a gente vem trazendo para o contexto histórico, ele vem falar ali esse acontecimento todo lá na década de 20, né? Que como a gente falou, num período lá em que a capoeira ela era mal vista, né? Ou seja, quando eles estavam praticando lá, a polícia via, eles eram caçados. Era proibido por lei. Inclusive, no início do filme, eles dão uma breve história assim, do que era o que foi essa década, né? Dos 40 anos após a abolição da escravatura, que mesmo assim, os negros não sendo mais escravizados, né? Lá nos canavés e tudo mais, nos engenhos, ainda tinha esse trabalho, tá? E era um trabalho muito forçado, e desgastante, e continuava o mesmo processo da escravidão, só que de certa forma até hoje ainda tem. Né? Até hoje ainda tem, né? Se a gente parar pra pensar, olhar, observar, ainda tem, existe. E lá tinha lei, né? Que era proibido o jogo da capoeira, que era proibido isso, proibido aquilo. De certa forma, a liberdade que eles tinham conquistado, na verdade, não foi assim. Que, infelizmente, até hoje, muita coisa que é de preto ainda é mal vista, né? Embora não seja mais proibida, mas ainda é mal vista. E naquele tempo era, tipo, tudo proibido, era na lei e tal, né? De tudo que era de preto, né? Ou seja, religiosidade, manifestação de rituais. Que não se enquadrava ali no que era aceito socialmente, né? Exatamente. Eram reprimidos, era tudo reprimido. Tudo reprimido. E a capoeira era uma delas, né? Que o povo preto praticava. E aí, por eles estarem praticando, né? O povo branco... Entre aspas, tudo, tá, gente? Começou a proibir tudo isso, né? E aí se passa nesse período, na década de 20. E, mano, quando a gente para pra analisar, o seu João da Curva viveu nessa década aí, né? Foi, João de 20. Verdade. E quando ele conta a história dele, ele fala que ele praticava capoeira e no meio da roda lá, às vezes chegavam os policiais, botavam eles pra correr, né? Se não era na década de 20, era ali no finalzinho, mas ainda era onde era proibido a prática da capoeira, né? Então, quando a gente analisa assim, tipo, a gente tem um filme que conta essa história, né? Esse momento histórico. E aí a gente tem também uma entidade, né, que baixa dentro do terreiro. Por exemplo, o seu João da Curva é um malandro da falange do seu Zé, que contou a história dele e ele vivenciou esse período também, né? Ou seja, é como se a gente estivesse vendo ali a história de um guia, né? Isso. Não que tipo assim, como lá no final fala que é baseado em fatos reais, né? Algumas questões são baseadas em fatos reais. Não que a galera daquele tempo também não tenha se transformado em um guia, né? Mas assim, a gente consegue fazer essa relação, ter essa visão, né? De história e tal, a gente consegue ter. E fica muito legal enxergar isso. Quando a gente chega ali no momento de... Nossa, na história do seu João da Curva a gente acompanha isso e outras pessoas passaram por isso também, né? Sim. Que, como tu disse, o filme é baseado em alguns fatos, né? Em alguns acontecimentos mesmo. Então a gente se surpreende e ao mesmo tempo a gente fica, caramba, meu Deus do céu. É tipo isso, porque tipo assim, quando um guia conta a história dele, a gente meio que assiste um filme assim, mental, né? Fica na nossa cabeça assim. E sempre é muito interessante. Claro, porque assim, a maioria dos guias, eles passaram por momentos difíceis, né? Mas a gente vê superação, né? A gente vê dando a volta por cima, a gente vê eles hoje baixando nos terreiros para nos auxiliar e tal. E de certa forma, quando a gente olha pro filme do Besouro, foi meio que isso também, né? Tipo, ele começou a lutar para libertar o povo preto daquele trabalho escravo. Ele lutou contra a repressão, né? Sim, contra a repressão. E aí a gente cai para aquela questão social, né? Que ele, de certa forma, lutou, foi reprimido, mas mesmo assim lutou, batalhou para libertar a galera lá, né? Os irmãos e tal. E aí...
dentro de tudo isso, a gente tem duas coisas muito fortes, né? Que é esse acontecimento todo é ali na Bahia, e um dos acontecimentos fortes é a capoeira, que a gente já vem comentando, e também a visão dos orixás, né? Que na Bahia é muito relacionado com o candomblé. E o próprio filme, ele traz isso, né? Essa visão voltada por candomblé. A gente não é do candomblé, né? A gente é de Umbanda, então, mas a gente tem a crença nos orixás, né? E lá a manifestação dos orixás é bem tensa e se faz de uma forma bem bonita também. Principalmente quando a gente vê aquela parte que Exu aparece para ele. Sim. Égua ali tem um grande ensinamento. Olha, Égua é uma das cenas que eu acho mais firme desse filme. Quando ele fala para ele... Ele aparece, né, brigando lá com o outro lá que quebrava a perna dele. O cara do peixe. O cara do peixe. Esqueci o nome dele, gente, desculpa. Mas quando ele aparece lá, né, todo mundo fica... O que ele tá falando, com que ele tá brigando, né? E ele também é o único... Isso também é uma manifestação mediúnica, né? Porque eles são os únicos que veem, né? E tipo, aí Exu brinca com eles. E essa é uma parte do filme que eu achei muito interessante. Porque, de fato, Exu, ele é assim, ele mostra pra gente que a gente precisa ver. E aí, quando ele nos coloca cara a cara com a gente mesmo. Quando eu me deparei prestei atenção na fala do filme, né? Que ele fala assim, quando o besouro mesmo vai tá lá lutando com o Exu, ele começa a falar as coisas, assim, que eu acho que eram os questionamentos que o próprio besouro se fazia. Tipo assim, foi culpa dele que o mestre dele morreu, onde que ele tava. E Exu falou pra ele, você é vaidoso, você é orgulhoso, você é isso, você é aquilo. E Exu riu na cara dele, né? Sim. E foi interessante que Exu falou tudo isso, mas falou tudo isso rindo. E teve uns dias atrás que eu li uma mensagem que eu achei muito interessante, assim, que me fez refletir muito, e eu acabei ligando isso com essa imagem do filme, né, com essa parte do filme, que Exu, ele debocha de todas as nossas misérias, porque Exu, ele passou por tudo isso, porque Exu sabe de tudo isso, e ele sabe que tudo isso é passageiro, tipo, a nossa tristeza, a nossa dor, daqui a 10, 20, 30, 500 anos a gente não vai... É poeira pra gente. Verdade. Pode ser, pode não ser. Mas, enfim... nossa vivência aqui não é nada, né? Tipo, é um segundo no que realmente é a nossa vivência. No tempo universal, né? Sei lá. É isso mesmo. E Exu, ele mostra pra gente a nossa dor, porque a gente precisa levantar a cabeça, né? E aí até que ele fala, né? Acorda, besouro. Acorda, besouro. E aí quando ele desperta, tá ali 3 pessoas pra ele lutar de novo. E esse momento, ele é muito interessante, porque assim, é o ápice do filme, assim. É um momento muito lindo isso. Que é o momento mais esperado. É um momento muito forte. Eu amo ver essa parte que ele tá em contato com o Exu, né? Porque de certa forma ele entra no embate ali, né? Que ele tenta lutar com o Exu, e claro, o Exu, né? Enfim, a gente não tem nem o que falar de Exu, ainda mais Exu orixá. E dos Exus também, os guias, né? Claro, também que eles são divinos. Mas assim, o ensinamento que ele traz como tu falou, né? Que faz com que ele reflita sobre ele mesmo. Sobre as ações, sobre as angústias que ele tem lá dentro. Sim, a questão da vaidade, do ego e tal. E aí Exu faz com que ele perceba isso. E a partir do momento que ele percebe isso, né, que ele fala assim pra Exu, ele pergunta pra Exu, mas o que você quer comigo? E aí ele falou, eu quero que você me reverencie, né? Mas quando a gente para pra pensar e analisar todo esse contexto, o que Exu estava dizendo ali, né, na verdade, que querendo que ele se submeta a Exu. Mas o sentido dele se reverenciar é justamente no sentido dele compreender que ele errou, que ele foi egoísta, que ele foi orgulhoso, tudo isso. E quando ele cai em si, quando ele consegue enxergar a verdade dele mesmo, né, olhar para dentro dele mesmo, que ele percebe que realmente ele estava errado, e é naquele momento que ele se torna uma outra pessoa. E aí, por conta disso, ele reverencia, né, no sentido de que realmente eu preciso ser humilde, digamos assim, né? Então esse momento assim é um momento muito lindo. Também essa parte a gente pode associar a velha história que a gente conta, né? Não existe caminho sem Exu. Não há caminhar sem Exu. Porque Exu é o próprio caminho. Exu é aquele que conhece de tudo e de todos, né? Então, a partir do momento que eu aceito o caminho,
então eu vou poder andar, eu vou conseguir andar. Então eu entendi assim, né, dessa forma, que a partir do momento que ele aceitou, que ele ajoelhou, ele abriu o caminho dele. Então tava ali Exu só pedindo: abre o caminho que eu vou deixar tu passar. Bota o pé que eu vou deixar tu passar. Aceita essa caminhada, que é isso que tem pra ti. E logo no começo, que isso a gente relaciona com o que a gente já vivenciou dentro do terreiro, né? Logo no começo, quando ele aparece pro cara do peixe lá, aí que ele... Porque o cara do... Primeiro, ele aparece pro cara do peixe porque o cara do peixe chutou uma oferenda que foi feita pra Exu, né? Aí ele apareceu lá e tal. E, tipo assim, cheirou o peixe dele e deu uma cuspida, né? E aí ele falou: ei, tu quer avacalhar? Quer me avacalhar? Ele não falou assim, né? Ele falou do jeito dele. Aí, sim, ei, tu quer avacalhar com a minha barraca e tal. Aí o cara falou: eu vou te matar. Aí ele falou: como matar algo que já está morto? Não, algo que não morre. Algo que não morre. Algo nesse sentido, assim, sabe? Mas no sentido de dizer que é algo que é intenso a ponto de estar em todo lugar, a ponto de ser existente em todo o espaço e não estar focado em algo material, sabe? Então isso é bem interessante também nessa parte desse filme. Mano, quando Exu aparece é interessante. É mais uma comprovação de que a existência de Exu não é material, ela é energia, né? Sim, então, como é que tu vai matar a energia? Exatamente, né? Tipo assim, tá além do que é físico, tá além do que... Mano, energia de Exu é... maravilhoso. E aí, quando a gente para pra analisar a evolução desse filme, a gente vem realmente falando sobre uma questão de transformação pessoal. Sim. Né? Tipo, uma pessoa que era orgulhoso, uma pessoa que... tipo assim, pensava somente em si, ele passa a ir crescendo à medida que o filme vai acontecendo e vai tendo uma mentalidade diferente, vai visualizando as coisas diferentes, tanto é que ele começa a colocar em prática tudo que ele aprendeu justamente para proteger as pessoas que estão ali ao redor dele, né? Lutando contra os grandes fazendeiros, contra os peões dos grandes fazendeiros. Durante esses momentos em que eles lutam, tem uma parte que eu acho muito interessante, que é a parte que ele se esconde na bananeira. Olha, quando eu era criança eu escutava muito o pessoal falando, né, que tem um fulano de tal que tem uma reza que ele se esconde no fio da navalha, ou tipo, ele se transforma num tronco de pau. E quando aparece isso nesse filme, né, dele se escondendo na bananeira, eu associo muito com essas histórias que eu... Lembra da infância, né? Eu lembro da minha infância mesmo. Mas quando o filme mostra isso, tipo assim, associa com a cultura que a gente vem ouvindo, né? Com as histórias que a gente vem ouvindo, com a cultura que a gente vem vivenciando. Principalmente pra cá, pra nossa região, que tipo, Bahia é bem mais próximo, né? Então se expande mais. E a gente consegue... mais, assim, reconhecimento também, né? Sim, a gente sente uma proximidade daquela vivência ali do filme, embora tenha sido numa época diferente da nossa, né? Mas a gente ainda tem algumas culturas que a gente tem uma proximidade, que a gente enxerga algumas coisas ali daqueles acontecimentos e associa com a vivência de algumas entidades quando já foi relatada, né? Como a gente já comentou do Seu João das curvas, que eu ia falar. Das curvas, são de várias curvas. Foi só uma curva que ele ficou. Foi só numa curva que ele ficou. Foi só numa curva. Que ele só saiu quando... sim, o que eu ia falar. Eu tava falando aí, eu tava bolando aqui na minha cabeça. A parte que ele se joga, né? Na parte que ele é perseguido, que ele se joga dentro do rio lá, e o cara fala que daquele ali ele não escapava, que ninguém ia escapar de uma altura daquela. E aí começa a aparecer a relação dele com o Oxum, né? Assim, ele vai lá pro fundo do rio, aí depois ele desperta já na beira do rio, aí começa a ser uma breve introdução. Aí eles começam a fazer aquela introdução aos orixás, né? Dos orixás. Que é muito interessante essa parte, muito, muito, muito. Muito linda, né? Que vai aparecendo ali Xangô, Ogum, Iemanjá, Ossan, Obá, Yansan, né? E ele é filho de Ogum, né? De algum que até a bezendeira, né? Não sei qual era o personagem dela lá, mas ela parece uma bezendeira, né? Ela tava benzendo ali, trabalhando com as ervas. E aí ela fala, né? E é interessante que até isso eles mostram, né? Tipo, o respeito ali de colher as ervas e vai falando pra que é. De qualquer jeito, né? Que não é de qualquer jeito, tem um significado, tem um propósito, né? Não é aleatório. Então ela vai desde pedir permissão até na reza dela
ela pede permissão ao Ossan, que o Ossan possa botar aquele conhecimento dele naquelas ervas e aí prepara aquele patuá, né? Lindão aquele patuá dele, inclusive, de Ogum lá com 7 ervas para abrir os 7 caminhos dele, para fechar os caminhos dos inimigos. E ela é aquele momento ali uma reza de fechamento de corpo, né? Eu entendi, é assim que mais ou menos que eu lembro. Que ela fala, né, pra ele que ela tá fechando o corpo dele. Sim, E tipo assim, nesse momento é o momento em que a gente tem mais expressividade da manifestação que é expressa dentro do candomblé, né? Que é mais visível a manifestação dos orixás, né? Como tu falou aí de todos os orixás. E aí, tipo assim, a gente de religiosidade de matriz africana, a gente é tão criticado, tão julgado pela sociedade, né? Que não busca conhecer a nossa religiosidade. Mas dentro desse processo aí, embora seja um filme, né, algo que foi criado, foi estudado, mas dentro da nossa religiosidade, de fato, a gente aprende a fazer assim como ela fez, né, a ter respeito pela natureza, a respeitar quando a gente for colher uma erva, a respeitar quando a gente for macerar uma erva, quando a gente for fazer um preparado, a rezar, né, entrar em contato com o sagrado. E é isso, independente de qualquer religiosidade, se a gente está praticando algo voltado à religiosidade, voltado à nossa fé, a gente precisa ter respeito, a gente precisa estar conectado, né? Então, assim, tipo, ela se conecta com o sagrado, né? A nossa amada Umbanda, ela nos ensina a nos conectar com o sagrado, a respeitar o que é todos os seres viventes, né? Incluindo os vegetais, né? E aí, tipo, a gente é tão julgado, mas é uma religião que não tem respeito, é uma religião que isso, que aquilo, mas, poxa, como que a gente não tem respeito? A gente respeita até o Paô, meu pai. Né? A gente respeita até o Paô, então, assim, é a pessoa não buscar entender a nossa religião mesmo, né? É a pessoa ser ignorante num ponto de não querer compreender e sim julgar. É aquela questão que eu acho que eu já falei em outros episódios aí, em que as pessoas têm uma tendência a sempre estar apontando o dedo, né? E aí, tipo assim, o que eu aprendo dentro da minha religiosidade é justamente a não estar apontando o dedo. Então, assim, eu não me importo com a forma com que você vai estar expressando a tua fé, eu não me importo. O que eu me importo é que eu estou expressando a minha fé, eu estou respeitando o meu sagrado, eu estou seguindo a ritualística que eu vejo que é certo, que é correta, né, que não foge ali dos princípios da lei divina. Então, na minha consciência, na minha ética, na minha moral, eu não estou errado, eu estou praticando o que é certo e eu vou seguir caminhando, respeitando a opção de qualquer um, né? Então, assim, eu conheço pessoas que se dizem ser de Umbanda, que fazem trabalho, por exemplo, de magia negativa. Eu conheço pessoas assim. E são meus amigos. Tem uns que são meus amigos. Mas eu não critico. Eu apenas digo que, na minha religiosidade eu não pratico dessa forma. Eu faço de uma outra forma. A gente não faz esse tipo de trabalho, né? Mas assim, eu não vou estar julgando. Porque você está fazendo isso é errado, isso, tarará, tarará, tarará. Né? Eu não vou estar julgando dessa forma. Mas, assim, o que aconteceu, né? Que, inclusive, eu já falei aqui na Macumba Cast, é que quando a gente leva pro lado histórico da coisa, o que eles praticam não é Umbanda. Quando a gente leva pro lado histórico. Mas se eles se denominam Umbanda, tudo bem, a gente vai respeitar. Eu não vou crucificar a pessoa porque ela está seguindo uma religiosidade que ela acredita que seja certa, né? Ela está praticando a ritualística dela e, assim como eu, todos nós vamos sofrer a consequência daquilo que a gente escolhe seguir. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Então... tá quase ficando careca de tanto falar disso. Né? Então, assim, o filme, ele ensina muito isso, né? A questão do respeito, a questão do... Por exemplo, Exu ensina ele a visualizar ele dentro dele mesmo, né? Tem muitas pessoas que não conseguiram enxergar isso, mas, de certa forma, Exu fez isso com ele, né? Oxum banhando o corpo dele, trazendo equilíbrio, cura... Ogum mostrando o caminho, Osani revelando o segredo das ervas para que ele pudesse se curar.
né? Então, assim, é os orixás manifestando ali toda a sua irradiação num processo de cura. E isso, de certa forma, é um elemento fundamental que é trabalhado dentro do candomblé, que é uma religiosidade de matriz africana, que o filme trabalha muito isso, né? Assim como trabalha muito a questão da capoeira. Então, assim, quando a gente associa com o trabalho dos autores, né? Do diretor, do diretor, né? Do filme, que é que teve a direção do João Daniel e do cinematógrafo Gustavo, eu não sei falar o sobrenome dele. Que fez a cinematografia, né? Que foi o Gustavo, não sei falar o sobrenome dele. Então, assim, quando eu analiso o trabalho dele, a direção dele, pra mim foi um filme que trouxe muitas questões boas, né? Trouxe algo social, trouxe a manifestação dos orixás, né? Sendo um filme que acontece ali na Bahia, né? Num período em que as coisas estavam... que ainda eram muito proibidas, né? Então ele trouxe isso, ele trouxe uma visão bem próxima da gente. A história, os elementos. Sim, ele trouxe a questão do respeito aos orixás, porque, claro, a gente já viu muitos filmes, e tem muitos filmes que falam de orixá de uma forma bem... né? E ele não, ele trouxe a forma que de fato a gente trabalha dentro da nossa ritualística, que é com respeito, né? Que é com amor, com ética, com moral, né? Então, assim, ele trouxe uma visão bem nítida do que de fato é, bem real mesmo, do que a gente vivencia no nosso dia a dia, nos trabalhos, né, dentro do terreiro. Claro, ele traz mais pro lado do candomblé, mas a gente dentro da nossa ritualística também é assim, né? Só que, claro, a gente tem ali o aconchego do preto velho, né? A gente tem ali o brado do caboclo, que não que seja diferente dos orixás, né? Até porque eles também são irradiação dos nossos amados mestres, né? Mas é algo bem interessante, assim. Tu conseguiu ter essa visão? Tipo, eu fiquei muito encantada na parte, né, que estavam descrevendo esses orixás e na hora ali falaram que os orixás, eles são a força da natureza, né? São as forças da natureza, presentes na natureza. Por isso que eles estão em tudo e em qualquer lugar, né? Estão no mar, estão na terra, estão no fogo, tá no vento, né? No ferro. É isso. E aí é uma coisa que até as entidades falam pra gente dentro do terreiro, né? Que tudo é dos orixás, tudo está conectado aos orixás. Então, não adianta a gente rodar que a gente vai respirar orixá ainda, né? E eu entendi dessa forma também, trazendo toda essa leitura de que a gente que acredita nos orixás, gente que cresce através dessa leitura de mundo, né? Por meio, assim, da crença nos orixás, entendendo ali que eles são parte da natureza, que a gente também é parte da natureza, que a energia deles também está na gente, que a gente vai ali se transformando, aprendendo junto com eles, e que a gente também precisa enfrentar nossos medos, nossos desafios nessa nossa existência, né? Assim como o besouro fez, enfrentou ali as angústias dele, enfrentou ali os processos que ele precisava para se tornar alguém necessário, né? Que ali no filme ele precisava se tornar alguém necessário para também ajudar os irmãos dele na luta, né, de resistência. Sim. Então, é essa visão que pelo menos eu tenho, né, de dentro do terreiro. Foi isso que eu aprendi dentro da Umbanda. Interessante é que dentro do filme também, ele traz, além de trazer a questão da capoeira, além de trazer a questão dos orixás, ele traz também a questão da manifestação mediúnica, né? Então, ali no filme a gente tem, por exemplo, a médium, que é claro evidente, né, que é até uma senhorinha que tá lá na barraca que vê Exu passar, né? Inclusive o próprio besouro, ele enxerga Exu, né? Ele enxerga os orixás. Então, ele, de certa forma, ele também é clarividente. E depois que o besouro morre, né, os amigos... Não, na verdade, a mulher dele, ela é médium de incorporação, né? Sim, tanto é que ele essa parte é muito incorpora nela e, tipo, ela luta ali, ela joga essa parte capoeira foi muito incrível. Muito incrível, porque, tipo assim... mudou a expressão. Sim. Caraca, doido. Foi muito bem trabalhado. Foi muito bem trabalhado. Pelos autores, porque quando a gente compara assim com a realidade da incorporação dentro do terreiro, muda. Caramba, doido.
Foi bem mesmo, ele trouxe bem o que é mesmo um processo de incorporação. Tipo, parecia ele de verdade, entendeu? Meio apesar do corpo ser dela, a fisionomia era toda dele. E é exatamente isso que acontece, né, no processo de incorporação. Aí às vezes a gente tá lá, mas como é que pode, né? Aquela pessoa muda totalmente o trejeito, a fala, até o jeito de olhar muda. Até o olhar da pessoa muda quando está incorporada ali no caboclo, né? Dependendo da linha ali, quando manifesta ali o arquétipo do caboclo. Tudo muda. Tudo muda. E ele trouxe isso. Claro, a gente tá falando de um filme, né? No filme eles colocam um pouquinho demais que é pra chamar a atenção. Mas ele trouxe bem o que é mais ou menos, né? Quem frequenta um terreiro, ele consegue já ter essa visão, né? De como é o processo de incorporação, pelo menos no visual, né? Sim. Olhando. E quando a gente assiste o filme, que de certa forma é algo visual, a gente também consegue, né, tipo, ter essa percepção. E aí, olha, nesse momento agora o besouro incorporou nela. É isso né? aí. É tudo, olha, é tudo. Mais um elemento que o filme traz, que é falar de ancestralidade, né, da importância da ancestralidade. E da ancestralidade que é transmitida não no sentido de escrita, mas no sentido de vivência, no sentido de história, né, que é contada no boca a boca, que é muito o que a gente vivencia na nossa Umbanda, né? Tipo, a gente não tem um livro, a gente não tem uma Bíblia, mas a gente tem relatos, a gente tem história, a gente tem vivência que vai sendo repassado de filho, de pai para pai, de mãe para filho, de pai para filho. Né? E aí vai crescendo, vai passando, e assim a gente vem vindo no nosso Umbanda, né? Isso é muito interessante, olha. E aí a gente vem trazendo já nossas considerações finais, né, do MacumbaCast de hoje. Como a gente vem falando de um filme, a gente não vai durar muito tempo, né? Até porque a gente já tá durando muito tempo. E também vai despertar a curiosidade de vocês. Assistam. Olha, quem ainda não assistiu esse filme, assiste, que é muito bom. Ele é gratuito no YouTube, mano, assiste aqui. E assiste buscando ter uma visão diferente de somente assistir um filme. Né? Abre a mente, olha os orixás, a manifestação dos orixás, olha o processo mediúnico que é expresso no filme, né? É algo bem interessante, aconselho todo mundo a assistir, que é bem, bem babado, né? Gente, a gente está chegando ao final. Quero agradecer a presença de todos. Você que chegou até aqui, não esquece, comenta, compartilha, dá aquele like, dá aquela força na nossa página, dá aquela força no canal do YouTube, né, pra gente levar adiante a nossa amada Umbanda, né? Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. E de todos os orixás. De todos os orixás. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no TikTok, no Instagram. Insta. Do MacumbaCast, tá? Que tem cortes lá. Inclusive, a gente do MacumbaCast tá com um novo quadro lá no Instagram e no TikTok também, tá? Que é Making Off. Making Off. Não, é Making Off. Ah, misericórdia. Maco de Macumba, Off de Making Off. Ah, pá. Making Off, tá? Mas, era por isso que você tava gravando aí. Hoje eu já gravei o ensaio das flores de Aruanda. Legal, elas vão ter umas apresentações dela. Olha, as flores estão crescendo. Inclusive a Márcia é uma das flores, né? A Márcia tá aí. Já dá uma palhinha aí. Não, só com as meninas. Só toca se for no jardim. Em breve vem vem muitos projetos por aí. Atenção, fiquem atentos. Como eu falei, sigam a gente nas nossas redes sociais. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço muito. E até o próximo episódio do MacumbaCast. Estamos finalizando MacumbaCast.